Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui novamente. Eu sou o pastor Matheus, estou aqui com o Éder e vamos hoje adorar o nosso Deus. Este é o nosso terceiro encontro da série UTI, tratando da espiritualidade enferma. Deus tem tratado-nos espiritualmente nesta série de mensagens e se você tem participado com a gente, você tem sido exposto à luz da palavra de Deus a um tratamento espiritual eficaz. E hoje nós vamos falar sobre a intensidade. Eu convido você a participar com a gente. Antes de iniciarmos aqui a nossa leitura bíblica, eu quero convidar você a compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus contatos, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe aí na sua página agora, no seu perfil, para que outras pessoas, para que seus amigos também recebam a bênção de Deus sobre a sua vida, para que juntos possamos honrar e adorar o nome de Jesus, o Deus vivo e poderoso que está aqui com a gente. Amém? Muito bem, vamos então iniciar com a leitura da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a ler com a gente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 10 aqui desse texto. O apóstolo Paulo está falando da sua experiência de sofrimento, que ele chama de espinho na carne aqui, e aí ele nesse versículo faz a conclusão aqui daquilo que Deus havia falado para ele sobre a sua graça lhe bastar. Veja, o texto diz assim: aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Que Deus seja louvado e que Ele realmente possa nos fortalecer em meio aos sofrimentos, em meio à nossa fraqueza. Vamos orar, vamos falar com Deus. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta oportunidade. Tenho certeza que você será tratado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor já está aqui com a gente, já está aí com você. Então vamos pedir a sua graça, a sua bênção nesse momento. Ore com a gente, por favor, aonde você estiver. Querido Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos e celebramos ao Senhor com alegria. E nesta oportunidade queremos pedir a tua bênção, Senhor. Derrama sobre nós o poder do teu Espírito Santo para que possamos percebê-lo, para que possamos compreendê-lo através da sua palavra. Receba o nosso culto, a nossa adoração. Abençoe, meu Deus, a equipe de louvor e que todas as mensagens aqui transmitidas sejam cantadas ou faladas, ou até mesmo, Senhor, através da nossa oração, sejam para a tua glória e para o fortalecimento da fé de cada pessoa que nos ouve nesse instante. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Que Deus te abençoe e continue com a gente. Vamos continuar adorando ao Senhor. Cante junto com a gente. Celebre o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Agora posso proclamar a sua graça e salvação e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Quero louvar ao meu Senhor, nova vida Ele me deu refúgio e direção. Hoje sou posso proclamar a sua graça e salvação e uma vida incomparável de alegria e muita paz. Vida, vida abundante, vida em Jesus.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Graças a Deus que o Senhor continue nos sustentando mesmo em meio aos mares, mesmo em meio às tempestades da vida. Pensando aqui hoje na nossa série, na nossa reflexão, tratando a nossa espiritualidade, nós estamos enfrentando momentos difíceis. Isso não é mais segredo, né, para nós, não é segredo para mais ninguém, não causa mais surpresa para a nossa vida. E juntamente com a enfermidade física e emocional, nós também estamos enfrentando problemas em nossa vida espiritual. Nós temos e conhecemos muitas pessoas próximas a nós que estão espiritualmente enfermas, e porque estão distantes da vontade, do propósito de Deus, porque deixou-se esfriar durante esse momento de pandemia, talvez por não fazer parte ali da unidade presencial da igreja, da comunidade local, enfim, as razões são inúmeras. E por diversas vezes nós podemos, quando lidamos com esses problemas na vida espiritual, a gente pode acabar que por nos acostumarmos com o conforto da nossa casa, não é verdade? Será que você se acostumou com o conforto da sua casa, de sentir o prazer em apenas ser servido ao invés de servir, porque você está em casa recebendo todo o conteúdo espiritual que você precisa sem necessariamente fazê-lo? Ou você é uma das pessoas que entende o seu chamado, entende a sua vocação e tem aproveitado esse período online para, mesmo assim, continuar fornecendo serviço espiritual, continuar servindo as pessoas ao seu redor? Espero que você esteja entre estes últimos, né? Mas a gente tem visto muita gente, muitas famílias se esfriando espiritualmente porque estão acostumadas ou estão se acostumando a serem mais servidas do que a servir como faziam antes. Bom, o motivo é porque a gente talvez não possa se reunir. Ainda temos muitas pessoas do grupo de risco que ainda não podem se reunir com a gente não pode mais servir como servíamos antes de fato, né? Por outro lado, é possível que tenha muita gente se esquecendo do Deus que pode todas as coisas, e essas pessoas começam agora a culpar a tudo que está acontecendo, a culpar a todas as pessoas que estão à sua volta e esquecem de serem agradecidas, e principalmente estão se esquecendo do nosso Deus, que é o Deus, como a Bíblia vai chamá-lo, o Deus do impossível, o Deus que não há impossíveis para Ele, o soberano e vencedor de todo o universo, o nosso Deus, o nosso Criador. Nós não podemos esquecer quem é o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Pelo contrário, devemos nos aproximar dele nesses momentos de angústia, porque ele está cada vez mais perto de nós, se nós desejarmos. Em qual perfil você se encaixa? Você é grato e você confia na soberania de Deus, ou você se esqueceu dos benefícios que o Senhor lhe concedeu? Como está o teu serviço? Como você tem servido as pessoas? Como você tem servido o reino de Deus? Como anda a sua imunidade frente aos momentos difíceis que pode mudar o modo de servirmos? Nesta série nós estamos aprendendo que Deus não é limitado e a pregação do Evangelho também não é limitada. A pregação do Evangelho ela irrompe as barreiras. E é exatamente isso que a gente vê no texto bíblico. Paulo diz assim: olha, graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, diz o versículo 14 do capítulo 2 aqui de 2 Coríntios. Em todo lugar, diz o texto aqui, em todo momento, Deus manifesta o seu poder e a sua graça sobre nós. Então, diante dessa verdade gloriosa, nós podemos destacar 3 sinais que demonstram a saúde espiritual do povo de Deus ao servirmos o seu reino com intensidade. Nós vamos falar sobre a intensidade hoje. Nós já falamos sobre a enfermidade, sobre a unidade, e hoje vamos falar sobre a intensidade. Como é servir a Deus com intensidade? Quais são os sinais de uma espiritualidade sadia em nossa vida? Em primeiro lugar, primeiro sinal que a gente pode destacar, nós servimos com intensidade em gratidão. Gratidão é o primeiro sinal. Será que é somente nos momentos favoráveis que nós devemos ser gratos a Deus? Paulo, como um líder cristão que se preocupa muito com a Igreja de Jesus, ele nos ajuda a compreender melhor essa questão, porque ele é um dos maiores
plantadores de igreja da história e um dos maiores pastores, maiores missionários de todos os tempos. Há no perfil de Paulo uma responsabilidade muito grande. Em 2 Coríntios 2, 12 ao 14, nós vemos uma falta de paz no coração de Paulo por não conseguir obter informações sobre a igreja de Corinto. Ele fica preocupado, fica inquieto. Veja o que ele diz a seguir. Ele diz assim, olha, quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícia de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Paulo, então, faz uma viagem a Troade, onde ele espera ter notícias da igreja de Corinto, através de Tito, seu companheiro. Porém, Tito não chega e isso gera uma inquietude em Paulo. Isso tira a paz de Paulo. Então, como é relatado aqui no versículo 13, Paulo se despede dos irmãos da cidade de Troade e vai para a Macedônia para encontrar a Tito. E o apóstolo agora tem todos os motivos. Se você parar e se colocar no lugar dele, Paulo tem motivos para murmurar e para ficar nervoso, para ficar tenso, quem sabe até fazer coisas indevidas. Porém, nós o vemos agradecendo a Deus, dando graças a Deus, no versículo 14. Paulo dá graças a Deus, mesmo diante da angústia, mesmo diante da incerteza, mesmo sem ter as notícias que ele tanto aguardava. Mesmo em meio às preocupações da vida, nós precisamos ser gratos a Deus. Ele ensina isso aos Filipenses, lá no capítulo 4. Ele diz que em meio à ansiedade a gente deve agradecer a Deus. Devemos falar com Deus com ações de graças. Mas voltando aqui à nossa pergunta, quanto à pergunta inicial, será que é somente nos momentos favoráveis que nós devemos ser gratos? Parece que louvar a Deus e servi-lo com gratidão, quando tudo vai bem, é tão mais fácil. Mas quando nós vemos o exemplo de Paulo, nós percebemos que nós podemos sim adorar a Deus no momento de angústia também. E a gente concorda com aquele pensamento, se você pode adorar a Deus no pior da sua vida, no pior dia da sua vida, então você pode adorá-lo em qualquer outro dia. Se você é capaz de adorar o Senhor nos piores momentos, então não existe momento que você não possa adorá-lo. Além do mais, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, faz parte do nosso dia a dia. Poder servir ao Senhor e à sua obra, mesmo em meio ao sofrimento, é uma honra para nós, é um privilégio para a nossa vida. Nós já aprendemos isso. Então nós não estamos com isso querendo suavizar a dor, não é nada disso. Porque a gente sabe, e realmente é difícil lidar com as dificuldades da vida, mas é completamente possível se nós tivermos a ajuda de Cristo Jesus, se nós dependermos de Cristo Jesus. Por isso nós somos gratos, porque de fato o Senhor nos ajuda e Ele se dispõe a nos fortalecer, a nos sustentar, a nos conduzir. É Ele quem nos conduz. Talvez você pense nesse exato momento que isso seja inalcançável para você. Isso é impossível. Quando você pensa na sua realidade, você fala, poxa, eu não tenho condições, não tenho forças para isso. É importante esse reconhecimento, porque, como nós lemos no início, quando nós somos fracos é que nós somos fortalecidos. Deus nos fortalece exatamente neste momento, neste tempo de fraqueza. E é bem provável que o apóstolo Paulo também tenha pensado em desistir no início da sua caminhada cristã. Mas ele atinge a sua maturidade espiritual e ele não desiste, ele permanece firme, ele vai avante e adiante por causa do Senhor que sempre esteve ao seu lado. O tempo todo nós vamos ler nos textos de Paulo, ele fazendo menção à graça de Deus, à bondade do Senhor, ao cuidado do Senhor sobre a sua vida, a sua força, o seu sustento, a sua presença. Em Corinto mesmo, é Deus quem o anima para continuar firme em seu serviço. O texto de Atos 18, 9 e 10 diz que certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois eu estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Na cidade onde você mora tem muita gente que pertence ao Senhor e Deus quer usar você, mesmo durante o seu sofrimento. Ele está com você, você não pode parar, não pode desanimar, tem que continuar servindo ao Senhor com gratidão, porque o Senhor está do seu lado. Agradeça a Deus, olhe para cima com gratidão e sirva ao Senhor, fale do seu amor para as pessoas. Da mesma forma, o Senhor vai estar
como esteve com Paulo, vai estar com você e comigo enquanto nós servimos a sua missão, seja no dia bom ou no dia mau. Por isso, sejamos sempre agradecidos enquanto servimos com intensidade no seu reino, com sofrimento, com angústia, porque o Senhor está com a gente. Amém? Em segundo lugar, o segundo sinal que a gente pode destacar desse texto é o triunfo. Servimos com intensidade em triunfo. A gratidão é o primeiro sinal, como nós vimos, que demonstra a saúde espiritual quando servimos com intensidade no reino de Deus. Mas na sequência das palavras do apóstolo, nós podemos ver a razão dessa gratidão como outro sinal de sua saúde espiritual, como resultado de quem tem sabedoria, confiança e fé em Deus de verdade, em Deus que triunfa sobre todas as coisas. Veja, o texto diz assim, olha, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, essa é a confiança de Paulo e é por isso que logo após dizer que o seu coração está apertado, ele diz que em tudo existe a certeza de um triunfo, de uma vitória, de uma conquista por meio de Cristo Jesus. Quem não compreende, e aí queria que você fizesse uma anotação nesse momento. Quem não compreende o triunfo da vida em Cristo e tão somente nele, encontra-se enfermo porque está buscando preencher a sua espiritualidade em coisas vazias e sem sentido. A nossa vida só pode ser plenamente satisfeita. O nosso triunfo só pode ser alcançado nesta vida e na outra, através de Jesus Cristo. É somente por meio dele, é somente por meio de Jesus, aquele que venceu e continua vencendo. Ele é o grande vencedor, o grande Deus poderoso. Viver intensamente com Cristo é também viver triunfantemente. Creia nisso. Acredite de verdade nesta mensagem gloriosa. Mas o que é servir a Cristo em triunfo, segundo Paulo? É importante a gente entender as palavras que Paulo está usando aqui. É provável que, ao tratar sobre o triunfo, Paulo tenha em mente o cortejo triunfal de um general romano. E aqui, nesse caso, os apóstolos de Cristo são os soldados do Senhor que estão sendo conduzidos por Deus em seu desfile triunfal. Deus é o grande general e os apóstolos, os discípulos aqui, a igreja, são seus soldados que caminham em vitória. Mas é possível que aqui Paulo se veja não como um soldado, mas como um escravo que é cativo ao general, que está preso, que foi capturado pelo general, que está saindo em cortejo e exibindo ali o seu escravo, de certa forma, como um troféu. Nesse sentido, a imagem que Paulo está transmitindo é de um escravo sofredor que enfrenta a morte por servir a Cristo. Ele foi alcançado por Deus e agora, pela causa de Cristo, ele se vê como um servo, como um escravo. Nesta comparação, talvez seja muito mais fácil nós visualizarmos o triunfo do general com seus soldados que voltam para casa vitoriosos do que o escravo que volta preso, quem sabe sujo, com fome, sem dignidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, é o que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 5, versículo 3. Nós aprendemos a perseverar em meio às tribulações. Pode até parecer loucura alguém dizer que se alegra na tribulação, que se gloria na tribulação, está feliz por ser levado à morte por amor ao Evangelho e que somos vitoriosos, mesmo enfrentando prisões e outras enfermidades como câncer, Covid, etc. Porém, é essa postura que nós aprendemos a ter por meio da vida do apóstolo Paulo, que é um imitador de Jesus Cristo, que sofreu por você e por mim, que sofreu por nós e foi até o fim, até a morte de cruz. O triunfo, a vitória e a alegria dos que estão em Cristo vem de Deus, pois vitórias terrenas são passageiras e nem sempre podem nos acontecer. Hoje a gente pode vencer a Covid, mas amanhã a gente pode enfrentar uma outra pandemia e não vencê-la. Entretanto, aquele que está em Cristo sempre vence, não aqui, mas pela vida eterna que nos foi prometida. Nós temos uma vida eterna que vai além desta vida. Cristo nunca perde. Coloque isso no seu coração. Cristo é o Rei vencedor, Ele nunca perde. Assim como Ele venceu a morte ao terceiro dia, nós também venceremos pela sua graça.
Veja o que Paulo vai dizer aos Romanos. Apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar, nada pode nos derrotar, porque nós estamos caminhando com triunfo. Sim, com sofrimento, com dores, com enfermidades, com perdas, com luto, é verdade, sim, mas estamos triunfando, porque a palavra de Deus é quem tem nos guiado e ela nos assegura, ainda que morrermos hoje, ainda que padecermos hoje, nós temos reservado para nós em um futuro não tão distante uma vida que é para sempre. Amém? Para a gente terminar, a gente destaca o último sinal aqui desse texto, que é a sua integridade. Servimos com intensidade em integridade. Você é íntegro? Como está o seu serviço diante de Deus? Os sinais apresentados por Paulo aos Coríntios, no serviço cristão, são a gratidão, o triunfo e agora, em terceiro lugar, a integridade. Mas o que é servir a Deus com integridade? Veja, por favor, como Paulo descreve aqui, a partir do versículo 14 até o 16, ele continua, o texto ele diz assim: agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Paulo está dizendo aqui que estava querendo saber a notícia da igreja e através de Tito, mas não encontra Tito, e aí ele faz uma menção a Cristo, dizendo que, a Tito, aliás, dizendo que Tito espalha o conhecimento de Jesus por toda a parte como um doce perfume, e aí ele se coloca também dessa forma. Mais uma vez, nós temos exemplos aqui de Paulo de que não basta apenas pregar o Evangelho, mas é preciso vivê-lo para Cristo. Servir a Cristo com intensidade e integridade é viver de tal forma que a nossa pregação ela seja como um perfume, mas também como uma espada que corta para os dois lados. Ou seja, é impossível que ela passe desapercebida. Ela pode tanto condenar ou salvar, tanto salvar como condenar. Servir com integridade, portanto, é servir com verdade, é não negligenciar a palavra da verdade. O pregador autêntico em sua vida e em suas palavras, ele exala o perfume de Cristo, onde não existe ódio, onde não falta amor, compaixão e misericórdia. Na pregação de um servo íntegro, não pode existir o medo de falar aquilo que realmente deve ser falado, o conteúdo integral da mensagem. A mensagem mostra que existem apenas dois caminhos, o que salva e o que condena. Como afirma o pastor Tim Keller, esse pastor diz que é impossível ter conhecido o verdadeiro Jesus e ser indiferente. E ele diz assim, olha, ou você se curva em maravilha, ou vai embora ofendido. Qual tem sido a sua postura? Você tem ficado ofendido com o Evangelho e abandonado essa mensagem? Ou após ser ofendido, você tem se curvado maravilhado? Porque o Evangelho realmente nos ofende, ele nos confronta o nosso erro, o nosso pecado. Mais uma vez que nós nos rendemos a Ele, Ele é algo maravilhoso de nós, porque Ele é algo maravilhoso demais para nós, porque Ele nos restaura, nos transforma, nos capacita a vivermos também desta forma. Na pregação do servo íntegro, não há barganhas. Veja o que Paulo vai dizer aqui na sequência do texto. Lá no versículo 17, ele diz assim, olha, nós não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa.
Deus está olhando para nós. Paulo não usa o evangelho para ser famoso ou para ganhar rios de dinheiro. Muito pelo contrário, ele deixa claro que a graça de Deus nos basta. Se você ler os versículos 9 e 10 lá do capítulo 12 que nós lemos, você vai ver que a graça de Deus é o que nos basta. Nós não precisamos de mais nada nesta vida. O salmista Davi disse que a graça de Deus, o amor de Deus é melhor do que a própria vida. Não adianta você ter a vida perfeita e ganhar o mundo inteiro se você perder o acesso à vida eterna, se você não tiver a graça de Deus sobre você. Por isso, pense bastante sobre isso. Pense a esse respeito. O serviço que você apresenta diante de Deus precisa ser feito com temor e com tremor, como Paulo diz aos Filipenses 2,12. Tema e trema diante do Rei da Glória, ao fazer algo para o seu reino. Como o bom perfume de Jesus Cristo, não tente imitar os outros em busca de visibilidade, mas sem alarde. O perfume ele é suave e por onde ele passa ele vai irradiar, ele vai influenciar. Então influencie as pessoas à sua volta, sendo você mesmo, pregando a palavra de Deus com sinceridade e seriedade em nome de Jesus. Não faça da pregação um negócio para autopromoção. Pregue como Paulo para que Cristo seja visto acima de tudo e acima de todos. Tenha na sua mente, no seu coração, que aqueles que ouvem e aqueles que creem são salvos. E aqueles que ouvem e rejeitam, eles se perdem, eles se distanciam da vontade de Deus e caminham rumo à condenação. Já estão condenados, né? Segundo Jesus, lá em João 3,17. O nosso compromisso, porém, é com a vontade, com a verdade de Deus. O Evangelho, ele pode tanto curar como matar o pecador, conforme a sua escolha. A questão é com quem você está. Com os que creem e estão sendo salvos ou com os que negam ao Senhor e estão condenados à morte eterna. Se você está entre os salvos, então você tem o compromisso de ser íntegro e de pregar a graça de Deus para a salvação das pessoas à sua volta. Agora, se você está no caminho oposto, então você precisa saber que a sua única esperança é render-se em humilhação diante do Cristo de Deus. De outra forma, não há esperança para você. A única esperança para este mundo perdido é Jesus Cristo. O nome da nossa esperança é Jesus. Ele é o nosso Salvador. A Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Veja o Salmo 103, versos 3 e 4. Diante disso, convite, a aclamação que nós fazemos para você é para que você venha servir ao Senhor com alegria junto com a gente. Amém? Para refletir, praticar, a gente termina esse momento, esse tempo de reflexão, onde a gente para e medita com seriedade nas Escrituras Sagradas. E aí eu quero terminar lembrando ou relembrando aqui as perguntas que a gente fez no início. Como tem sido o seu serviço diante do cenário complicado que estamos vivendo? Você tem servido a Deus ou você tem desanimado e se acomodado? Você é grato apesar do sofrimento? Onde está a sua esperança? E quanto à pregação do Evangelho, qual é a sua postura? O serviço cristão é uma das marcas da Igreja Avivada que está servindo em missão com intensidade. E a gratidão, o triunfo e a integridade são sinais de uma espiritualidade saudável e vibrante, que de alguma forma vão complementar essa marca do serviço cristão. Nós que seguimos a Jesus, somos e fomos avivados pelo Espírito de Cristo para servir ao Reino de Deus com essa intensidade, mesmo em meio ao sofrimento. Isso requer de nós uma vida com humildade, com dependência e com transparência. É preciso humildade para reconhecer que Deus é o motivo do nosso triunfo, o único motivo, por meio de Jesus Cristo, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, por meio da obra, do serviço de Jesus. E nesse sentido, nós aprendemos a confiar em Deus e
imitando a Cristo e a Paulo, a depositar nele toda a nossa esperança e a vivermos em sua total dependência. E no que diz respeito à nossa pregação, então nós somos transparentes e nossas palavras são confirmadas pelas nossas atitudes, jamais para tornarmos o Evangelho de Deus a nossa fonte de lucro pessoal, mas para a salvação das pessoas que estão perdidas no mundo. Por isso nós pregamos, por isso nós proclamamos a salvação da graça por meio de Jesus. Então, seja como Paulo, sejamos como Paulo em tudo, sempre agradecidos a Deus. Que nós sejamos um exemplo vivo da pregação bíblica, com palavras intensas, autênticas, cheias de verdade e de vida de fato. Na enfermidade, vivamos como um perfume suave até a volta de Cristo, do Cristo vivo, que de fato o viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero finalizar esta reflexão bíblica orando mais uma vez com você. E nesta oração quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, pela sua saúde espiritual, mas também quero orar pelo seu serviço cristão. E eu quero aproveitar e lembrar que você pode continuar contribuindo também com o reino de Deus financeiramente, através da sua oferta, dos seus dízimos. E nessa oração também quero orar para que Deus possa realmente colocar em seu coração esse senso de compromisso, de fidelidade. Amém? Contribua com o reino de Deus, pensando no serviço que você tem depositado, demonstrado a Ele. Vamos orar nesse momento para a gente finalizar com a bênção de Deus, em nome de Jesus? Ore com a gente, por favor. Santo Deus e eterno Pai, nós aprendemos a servir ao seu reino com o exemplo maior de todos, que é Cristo Jesus, aquele que se humilhou, se entregou por nós e em toda a sua vida humana foi dependente do Espírito Santo. Com isso nós temos os relatos de Paulo, Senhor, que é um imitador de Cristo, mostrando para nós que é possível seguir os teus passos, mesmo em meio à dor e sofrimento. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a servirmos com gratidão, em triunfo e em integridade, Pai. Coloca esses sinais em nossa vida como sinais de uma espiritualidade saudável. Senhor, nos perdoe as falhas e nos abençoe. Pai, se caso haja alguém aqui enfermo nos ouvindo, ou alguém distante do Senhor espiritualmente, alguém que está do outro lado e não está com aqueles que te servem, que o Senhor possa ouvir sua oração agora de confissão e aceitá-lo diante da tua presença, trazendo cura e trazendo alívio para as suas dores, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos mais uma vez, meu Pai. Amém e amém. Que Jesus abençoe a sua vida grandemente, abençoe a sua família. Semana que vem a gente vai finalizar esta série UTI, tratando a espiritualidade enferma, e a gente espera você. Até lá. Deus te abençoe.